Agora nós vamos falar de férias, tá? Como que são as férias? Primeiro, para se ter direito a férias, você tem um período aquisitivo de 12 meses, tá? Esse tanto faz você ser seletista ou estatutário, você precisa trabalhar 12 meses para passar a ter direito ao seu período de férias, tá? E você tem um período concessivo de férias de 11 meses, tá? Por que 11? Porque se fizer 12, você dobra seu período de férias. Na administração pública, a dobra de férias não é tratada da mesma maneira que a CLT, tá? O estatutário, ele não tem, normalmente, ele não tem a questão do pagamento em dobro das férias quando tem 2 períodos aquisitivos vencidos. Porque essa é uma regra da CLT, tá? Então, ela não se aplica a servidores estatutários, mas aplica-se a servidores seletistas, tá? Férias não podem ser acumuladas. Em nenhuma situação eu posso acumular férias, tá? Inclusive isso é algo totalmente irregular em qualquer regime jurídico, tá? Por exemplo, eu não posso acumular férias e pagar tudo quando a pessoa aposentar. Isso não existe, tá? As férias ela tem que ser gozadas nos períodos adequados, tá? Quando ela venceu, a gente pode esperar até 11 meses e a pessoa sair de férias, tá? O gozo das férias em dias corridos, úteis e não úteis. Parece óbvio, né? Mas muita gente me pergunta ainda isso. Eu posso calcular férias só em dias úteis? Não. As férias são sempre em dias corridos. É lógico, o estatutário nem tanto, mas o CLT ele tem regras. Por exemplo, a CLT não permite que você seja colocado de férias 2 dias antes do descanso semanal remunerado e nem 2 dias antes de feriados, tá? Isso significa que tem semana que não pode colocar ninguém de férias, né? Por exemplo, se tiver um feriado na quarta-feira, a pessoa não pode sair na segunda porque quarta é feriado. E não pode sair na quinta porque sábado é descanso semanal remunerado. Então acaba não podendo sair de férias nessa semana, tá? Isso é uma regra. Só que essa é uma regra da CLT. Não é uma regra do estatutário, tá? Não que não possa constar na lei, pode constar na lei, mas se não tiver, não pode ser aplicada, tá? Outro ponto são as faltas injustificadas, que podem, em alguma situação, gerar diminuição do período de gozo das férias. Como muitas vezes, por exemplo, se o seu estatuto falar que o período de férias vai ser calculado em efetivo exercício, tudo que não conta como efetivo exercício vai sendo retirado. E aí o período de férias pode ser estendido, tá? O período de férias, assim, período aquisitivo de férias pode estender, tá? Então a gente precisa tomar bastante cuidado e ler direitinho a legislação que rege as normas de gestão dos servidores, tá? Isso é muito importante, tá? O outro ponto que a gente precisa verificar das férias é a questão do gozo. A CLT fala que o gozo pode ser parcelado em até 3 períodos. Um período de 14 dias corridos e 2 períodos de 5 dias corridos.
Quando se é estatutário, muitas vezes existe ajustes diferentes. Por exemplo, eu já vi estatuto que permite que você fracione as férias em 3 períodos de 10. Como eu já vi estatuto que fala que pode ter 2 períodos de férias, desde que não sejam inferiores a 10 dias cada período. Então, por exemplo, você tem um período de 15, outro de 15, um período de 20, outro de 10. Aí verifica como que melhor convém ao servidor e ao próprio órgão, né? Sempre lembrando que férias, apesar de ser um direito, ela é concedida, tá? Não é o servidor que determina quando ele tem que sair de férias. É o órgão público que determina qual o melhor período para o servidor sair de férias. Então, muitas vezes, não é o dia que o servidor quer sair de férias. E o departamento pessoal tem que verificar isso, tá? Vocês aí são quantos servidores, Giovana? Então é pouca gente. Vocês não têm muita gente aí, não? Tem poucas pessoas, é fácil de gerenciar, não vai dar muito trabalho para você, não. Tá? E aí em Câmara Municipal tem um recesso, né? Então no período de recesso as pessoas costumam também sair de férias, né? Então aí organiza isso sem problema, né? Na prefeitura deve ser mais difícil, né? Não, porque o recesso não é do servidor, o recesso é do vereador, tá? É o vereador que entra em recesso, não o servidor, tá? Apesar de falar a Câmara está em recesso, o recesso é de sessões da Câmara, não dos servidores da Câmara, tá? Então é o vereador que está em recesso, os servidores eles podem continuar trabalhando, como também podem sair de férias. Aí depende de como o presidente aí da Câmara determina. Oi? Geralmente pega ali um grupo, sai no recesso, outro sai em outro período, procura organizar isso, né? Para não ter problema. Vocês, como são estatutários, pode até mesmo sair um pouco no recesso do meio do ano e um pouco no recesso do fim do ano, né? Não tem grandes problemas com relação a isso, tá? Bem, aí existe a possibilidade de transformar 1/3 do período de férias em dinheiro, que é o chamado abono pecuniário de férias, tá? Então, por exemplo, o servidor tem direito a 30 dias, ele é o que a gente chama na área privada de vender as férias, né? Ou seja, vende 10 dias, né? Aí ele tira só 20 de férias. Isso é possível fazer, tá? Não há impedimento legal nenhum de fazer 1/3 do período de férias em dinheiro. A própria CLT trata disso. Agora, para estatutário, só pode ter abono pecuniário se houver previsão na legislação, que no caso é o estatuto, tá? E o cálculo das férias é a remuneração, remuneração, tá? O que é remuneração? São todas as parcelas que compõem o ganho do servidor, tá? Mais médias das verbas pagas habitualmente no período aquisitivo. Então, por exemplo, se no período aquisitivo ele teve férias, ele teve horas extras, eu tenho que calcular a média das horas extras. Agora, a média das horas extras ela é calculada como? É uma média aritmética simples, tá? Você soma todas as horas extras, divide por 12, O que der é a média. Aí eu multiplico pelo valor da hora trabalhada.
e multiplico, e depois eu somo e multiplico, eu somo no valor das férias. Agora, essa questão só vale, as médias só pode ser inclusa para servidores estatutários se houver previsão em lei. Tá? Para servidor seletista é obrigatório. Para servidor estatutário tem que estar previsto no estatuto médias, pagamento de médias, de hora extra, de adicional noturno, de adicional de insalubridade, de gratificações, essas médias, são parcelas habituais, né? E você tem também o terço constitucional, que é 1/3 da remuneração total das férias. Por exemplo, depois que eu calculei todo o valor das férias, com todas as parcelas que a compõem, o que eu faço? Eu pago 1/3 a mais desse valor. Tá? Esse terço constitucional, ele é, como o próprio nome já diz, ele é derivado da Constituição Federal. Então, ele é obrigatório para todos os servidores, tá? Na verdade, até mesmo para os agentes políticos, ele é obrigatório. Para quem ocupa cargo em comissão também, tá? Tem que pagar o terço constitucional, tá bom? Alguma dúvida? O vereador não. O vereador não, porque o vereador não tem férias, tá? Não existe férias de vereador. O vereador sai de recesso. Aí ele recebe o subsídio dele, sem problema nenhum. Agora, se for o prefeito, o vice-prefeito também não sai de férias, né? O vice-prefeito só sai de férias se ele virar prefeito, né? Do contrário, ele não sai de férias. Os secretários municipais saem de férias, tá? Então, aí ele tem direito ao terço constitucional. Bem, desde que previsto na lei de fixação na lei de fixação do subsídio, tá? Aí ele sai, do contrário, não. Mais alguma questão?